Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de resenha e de artigo científico. Resumo, resenha, artigo científico são todos materiais diferentes um do outro e com uma funcionalidade específicas. Embora o resumo não seja hoje o nosso grande título, eu vou falar um pouquinho sobre ele porque tem pessoas que têm dificuldade de entender a diferença de resumo e de resenha. Aí, entendendo a diferença de resumo, resenha, nós vamos fazer a comparação com um artigo científico, tá ok? Então vamos lá. Como o próprio nome diz, o resumo, ele é resumo de alguma coisa. Então não adianta você falar assim, eu vou falar sobre o tema sobre educação infantil e o brincar. Então você já está querendo desenvolver um artigo e aí você está entrando numa outra linha de reflexão e não do resumo. O resumo, para ser resumo, ele tem que ser baseado em alguma obra. Por exemplo, eu posso fazer o resumo da minha dissertação, um resumo da tese, eu posso fazer um resumo de livro, que é simplesmente pegar essa obra já acabada e transformar num micro, numa questão micra ali de 5 a 10% do que você tem naquela obra final. Então, eu já cheguei a receber alguns artigos na revista, resumo sobre patologias respiratórias, por exemplo. Não é um resumo, a não ser que esse resumo seja um livro de patologias e você está fazendo um resumo dessa obra específica. Agora chegamos na resenha. E a diferença, então, da resenha? A resenha, você vai fazer o resumo, então você vai pegar um livro, ou mais, 1 ou 2 livros, você vai fazer o resumo e você vai fazer uma análise, por isso que muitas resenhas são chamadas de resenhas críticas. Então você pegou esse livro, por exemplo, peguei Foucault, História da Loucura, aí li esse livro, fiz um resumo do que esse livro trabalha ou trata, e aí eu vou fazer uma crítica ou não, crítica positiva ou crítica negativa. Então, eu vou pegar outras pessoas que comentaram nesse livro, eu vou pegar uma linha de raciocínio que eu estou tratando na minha tese, por exemplo, e vou analisar, por exemplo, eu quero trabalhar, eu fiz o resumo, e dentro desse resumo eu vi que na História da Loucura ele vai trabalhando algumas coisas de biopolíticas, aí eu vou considerar, dentro do meu ponto de vista, baseado em outros autores, do que isso vai gerar. Então, a resenha crítica eu vou fazer em cima de um resumo de uma obra e vou fazer uma análise, tanto crítica positiva quanto crítica negativa, ou só uma crítica neutra, dependendo ali do seu posicionamento com relação a essa obra, só que a sua contribuição vai estar justamente naquela análise. Por exemplo, teve uma atividade que um professor pediu o seguinte, eu quero que você analise como essa obra foi recepcionada pela parte acadêmica. E você vai fazer a análise dessa obra de acordo com as resenhas. Por quê? Porque na resenha, a gente volta de novo para a resenha. Na resenha foi lido a obra, foi feito um resumo dessa obra e foi colocado a visão do autor sobre como essa obra contribuiu ou não, quais foram as lacunas, quais foram as partes que deixou a desejar no sentido de história, de acordo com a visão do autor. Então, se eu tenho uma sequência de especialistas fazendo uma resenha sobre determinada obra, eu vou conseguir entender como esses especialistas encontraram, como eles analisaram aquela obra específica, diferentemente do artigo científico. O artigo científico eu não vou fazer baseado em uma obra em si, a não ser que a obra, então, passe de ser aquele resumo que eu estou analisando da obra, ou ela vai passar a ser meu objeto de estudo se eu estiver fazendo uma análise de uma obra. É uma possibilidade que pode levar algumas pessoas à confusão. Então, veja, teoricamente, a resenha, ela vai ser aquele resumo analisado de uma obra ou mais, mas são obras específicas. No artigo científico, caso você analise uma obra, essa obra ela vai deixar de ser analisada no sentido resenha para ser
o seu objeto de estudo é outra coisa. Mas a maioria dos artigos científicos, claro que você pode analisar uma obra como seu objeto de estudo, mas isso é mais voltado para a área, por exemplo, de literatura, de ciências sociais, mas mais de literatura, letras, que você vai ter essa análise de uma obra como objeto de estudo. Às vezes, nas áreas comportamentais, por exemplo, eu posso estudar o perfil psicanalítico de um determinado personagem numa obra específica. Mas, tirando essas exceções, a maioria dos materiais científicos não trabalham nessa análise de obras específicas ou análise através de obras. Eu trouxe aqui para vocês uma resenha, na verdade 2 resenhas e 2 artigos científicos para você conseguir entender um pouco melhor isso que eu estou falando. Então, por exemplo, essa resenha aqui, a geografia romântica em Yu Fu Tuan. Então, vamos lá. Então, ele já coloca... Essa resenha procura apontar os principais elementos na obra de Yu Fu Tuan. Daí ele coloca o nome da obra e aí o resumo da obra. Então ele vai colocar quem que é o autor, qual que é a obra, quando que ela foi escrita. Então percebe que aqui o início é falando do resumo do material, como eu tinha falado. Aí começa a dizer, ele faz primeiro essa ideia geral, o resumo geral do material. No desenvolvimento, aí ele começa a fazer a análise dele baseada na visão de outros autores. Então, ele pega aqui o Gade, por exemplo, ele pega aqui o Norbert Schultz, ele pega aqui a parte do livro do Tuan, e aí ele vai fazer essa análise. Então, veja, ele não desenvolveu, a obra não é objeto de estudo, mas é objeto de uma resenha. Diferente desse artigo, por exemplo, Blockchain, a revolução tecnológica e impactos para a economia. Então, esse aqui é um artigo que o pesquisador trouxe essa realidade do blockchain, então ele está trabalhando um tema específico, com um problema específico, com um objetivo específico, que não é uma obra, mas sim um contexto, um cenário. E aí ele vai analisar os fatores, o que é o blockchain, em que realidade que ele se encaixa, como que isso afeta a economia, como isso afeta as organizações, os próprios indivíduos, a própria legislação. Então ele vai trabalhar em respostas específicas de desenvolver um determinado tema, com uma metodologia específica. Então pode ser só revisão de literatura, pode ser revisão bibliométrica, pode ser estado da arte, pode ser pesquisa qualitativa, pode ser quantitativa, pode ser um estudo empírico, um estudo de caso, pode ser um monte de coisa de metodologia, mas o importante é você entender que nesse caso aqui do artigo científico, ele está desenvolvendo uma ideia, ele está desenvolvendo um estudo. Por isso que muitas vezes os artigos científicos costumam ser maiores do que as resenhas. Mas veja, muitas vezes, não é regra, tá? Existem resenhas, principalmente se você estiver fazendo uma resenha de uma grande obra, como por exemplo Leviatã. Você fazer uma resenha de Leviatã é extremamente difícil. Eu vejo muitas pessoas fazendo resenha de capítulos. Pode também, principalmente quando a obra é muito complexa e traz muitas veias, né? Muitas possibilidades, muitos caminhos. Tem professor que pede, olha, eu quero a resenha de um capítulo específico. Outra possibilidade é fazer uma resenha de um artigo específico. Então, o que você achou desse artigo aqui falando sobre biopolíticas alimentares? Então, vai fazer uma resenha em cima desse material e vai colocar o seu posicionamento, o seu conhecimento em cima desse material. Eu trouxe um outro material aqui para a gente dar uma olhada como resenha. Então, a resenha é a luta de classes no agrário brasileiro e a construção das organizações políticas camponesas. Então, o que é essa resenha? Vamos ver no resumo. Sabe-se que desde o início da colonização europeia no Brasil, que teve seu início no século XVI, até o capitalismo do século XXI, a história do campesinato brasileiro é marcada por inúmeros conflitos com grandes latifundiários e com o Estado. Desse modo, nesta resenha, buscamos discutir como os pesquisadores Gilberto Marques e Indira Marques tratam no livro Luta Camponesa e Reforma Agrária no Brasil e a história de luta camponesa no país, trazendo reflexões sobre as ações do Estado. Então veja, trouxe um contexto, mas a resenha vai partir desta obra específica. Já não é
embora esteja falando desse contexto latifundiário, agrário, capitalismo, ele vai falar em cima dessa obra. E aí, a mesma coisa, ele começa fazendo um resumo e vai desenvolvendo em cima disso. Diferentemente desse outro material, influência do ambiente domiciliar na ocorrência de infecções respiratórias agudas em crianças menores de 5 anos de idade no sul de Moçambique. Então, esse material quantitativo, ele já vai focar nessa questão de reconhecimento. Você tem um fator, um cenário, um fenômeno, você quer resolver um problema, você tem seus objetivos específicos e você vai aplicar esse estudo. Tá certo? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor essa diferença. Não se esqueça que você pode sempre contar conosco. Deixe seus comentários, seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!